Você sente muita ansiedade enquanto desenha e muitas vezes acaba não terminando o que começou ou se apressa demais e acaba estragando a experiência que deveria ser boa? Então vem comigo. Lembrando que esse vídeo não serve apenas para desenho, como também para outras artes no geral, edição de vídeo, escrita e por aí vai. Eu comecei a desenhar muito novo e sempre que eu tinha um caderno e um lápis na mão, eu já começava a desenhar sem nem pensar. E eu tenho vários cadernos da escola e da faculdade cheio de desenhos aleatórios nas páginas. Para mim, desenhar era algo muito comum e se tornou uma necessidade durante as aulas ou outros períodos que fossem mais monótonos. Mas quando eu chegava em casa e eu tinha tempo livre, nem sempre era a minha prioridade. Para dizer a verdade, era a última delas. E se eu tinha tantas outras coisas que eu podia fazer, por que desenhar quando eu estava em casa? O tempo passou e eu comprei a minha primeira mesa digitalizadora. Fiquei super animado em poder fazer artes que nem os artistas que eu tanto admirava, mas não foi bem assim que aconteceu. Eu comecei bem animado e lembro de passar mais de 5 horas numa única arte e ela ter ficado horrível. E no dia seguinte eu já nem queria mais ficar na frente do PC para fazer desenho. Era melhor só ficar jogando com os meus amigos no Discord, jogando o tempo fora, mas a vontade de trabalhar com arte sempre falava mais alto. E eu sempre tentava de novo, mas nunca alcançava os resultados que eu imaginava que podia alcançar. Daí surgiam vídeos que me chamavam muita atenção e que me inspiravam até que bastante para continuar. O maior exemplo deles era a trajetória artística de Mike Azevedo. Na primeira fase das minhas artes digitais, eu era muito focado em tentar parecer com as artes do Mike e do Bob Ross, e isso era refletido nos desenhos que eu fazia na época. Eu vou deixar alguns passando aí na tela enquanto eu vou falando. Nesse vídeo de trajetória, o Mike conta sobre o começo dele no meio artístico e sobre o spam de artes que ele fazia no começo, que passava dias fazendo várias artes o tempo todo, sobre como ele deixava de ir no cinema com os amigos para ficar em casa desenhando e tal. Daí, naquela época, eu pensei, é exatamente isso que eu quero fazer. Mas eu não passava nem perto. Se eu me esforçava para desenhar demais, era tiro e queda. Rapidinho eu tinha um burnout e eu não conseguia mais tocar na minha mesa digitalizadora. Não só pelo resto do dia, mas às vezes por meses ou anos. E eu não entendia como aquilo que parecia tanto ser a paixão da minha vida, agora parecia um tormento impossível de alcançar qualquer objetivo que eu criasse. E eu desisti. Só que eu não desisti só uma vez. Eu devo ter desistido no mínimo 5 ou 6 vezes na minha vida. Eu parei de desenhar, foquei em outras coisas e não voltei porque eu achava que aquilo não era pra mim. Eu achava que eu tinha só perdido muito tempo e dinheiro com algo que eu não considerava nem mais um hobby. Mas é que sempre surgia uma pontinha de esperança que durava uns 3 ou 4 meses e ia embora de novo. Não só com arte, mas com edição de vídeo, eu já devo editar faz uns 9 anos, mas era o mesmo caso dos desenhos. Tanto que a minha vida como artista digital pode ser dividida em fases, tipo eras. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a atual, dividido mais ou menos assim. Apesar de que eu sempre escrevia as minhas histórias em cadernos, e eu tenho esses mesmos cadernos guardados até hoje, e eu tenho alguns que são de 2012, quando eu era basicamente só uma criança fã de Senhor dos Anéis. E eu sempre imaginei minhas histórias no formato de mangá, que eu finalmente tomei vergonha na cara e comecei a fazer. Mas enfim, a vida foi passando e eu fui aprendendo mais sobre a psicologia humana, sobre como a mente humana funciona, e à medida que eu lia e assistia os vídeos sobre, eu fui comparando com as minhas experiências que eu tinha passado com arte e acabei chegando a conclusões que finalmente me permitiram, além de desenhar, desfrutar do processo novamente. E isso é controlando a minha ansiedade durante o desenho. Entenda, na era em que vivemos, o nosso cérebro tem muitos estímulos, e além de difícil de resistir ao estímulo, ainda existe o fato de que desenhar, na maior parte do tempo,
não dá nenhuma recompensa rápida para o seu cérebro. Nosso cérebro é viciado em emoções. E quando passamos por rios, vídeos, jogos e etc., temos essa recompensa emocional de maneira instantânea. Enquanto que no nosso desenho, quase sempre é só quando o desenho fica pronto. Isso se a gente gostar do resultado. Caso contrário, você fica frustrado e ou não volta a desenhar, ou fica ansioso para terminar logo, ver o resultado, quer pular uma parte do processo, ou quer trocar para um desenho diferente, quer recomeçar aquilo que parece que não está ficando bom e etc e tal. Então, baseado no que eu aprendi com o tempo, eu decidi que eu ia tratar a minha relação com a arte como se ela fosse feita de vidro. Para começar, eu não ia sentar no PC e pensar. É tipo acordar de manhã. Você levanta sem pensar, mas se você pensar antes de levantar, você continua deitado. Eu abro meu Clip Studio, continuo de onde eu parei no dia anterior e costumo colocar uma música para me ajudar a focar. Eu não sei porquê, mas músicas como Coconut Mall do Mario ou La 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 do Baby No Money em loop infinito me ajudam bastante. E não tem nada a ver com TDAH ou autismo, eu não acredito que eu passe nem perto de nenhum desses espectros. Daí em diante, eu desenho à vontade. E quando surge a ansiedade, normalmente ela parece um formigamento na mão, uma sensação estranha no peito, uma agonia irracional e por aí vai. Nesse momento, eu saio do PC e começo a fazer algo que seria mais chato do que desenhar. Tem que ser mais chato. O nosso cérebro, ele tá tão acostumado com esses estímulos de redes sociais que se você entrar em algum deles, você acaba não voltando pro desenho. Normalmente o que eu faço é lavar a louça, separar o lixo, pôr pra fora, limpar a casa, tarefas do dia a dia que você tem que fazer normalmente. E aí, terminando essas tarefas, eu posso voltar pro desenho, que eu vou estar resetado e pronto para continuar. Daí, quando surge novamente a ansiedade, muitas vezes só parar para fazer tarefas de casa não é o suficiente. É aí que entra a cartada final contra a ansiedade: o banho gelado. Eu sei que você já ouviu sobre isso a vida inteira, de um bando de coaches que nem sabe de verdade para que serve banho gelado, mas realmente é o ponto final na ansiedade. Fica ali 5 minutos debaixo da água congelando, que quando você sair não vai ter mais nem resquício de ansiedade no seu corpo. O nosso cérebro toma um hard reset. Daí você só se reorganiza e volta para sua tarefa, simples assim. E de novo, isso funciona para tudo que você for fazer na vida. Por isso que tanta gente fala do banho gelado, sobre como ele é milagroso, mas às vezes o seu caso pode ser que precise de um pouco mais de tempo mesmo. E dormir, acordar amanhã, olhar seu trabalho com olhos renovados e descansados e começar de novo. Se o assunto for uma ilustração, mais ainda o tempo é bom. Eu só recomendo que você continue no dia seguinte, porque talvez você possa abandonar. Mas quando o seu trabalho depende de uma luta contra o tempo, daí não dá para deixar para amanhã. E eu espero que eu possa ter te ajudado. Se o seu caso for mais específico do que isso, deixe ele aqui nos comentários. Eu sei que se não eu, outras pessoas vão poder te ajudar. E eu comecei a fazer uns commissions de artes, páginas de mangás, de HQs. Se você precisar de alguma coisa do tipo, dá uma olhada no meu Insta, vou deixar o link na descrição ou nos comentários. Você pode entrar em contato comigo pelo Gmail também. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado. Falou e até a próxima.